Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao se assentar, já abra a sua Bíblia, por favor. Em Efésios capítulo 4, versículo 27 ao 32. Efésios capítulo 4, versículos do 27 ao 32. Nós não podemos esquecer esta palavra. Nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. E esta palavra aqui, ela é uma receita indispensável para quem quer ter uma vida feliz a dois, para quem quer ter uma vida feliz em família, para quem quer viver de verdade, levar a sério a sua fé. Porque não existe fé solitária. Não existe profeta solitário. Efésios capítulo 4, versículos do 25 ao 32. Não existe profeta solitário. Se você quiser fazer um bom discernimento a respeito de alguma pessoa, a hora que você vê uma pessoa falando de Deus, trazendo revelações, a pessoa é mística, diz que algumas coisas extraordinárias acontecem por meio dela, você se pergunte o seguinte: de onde veio essa pessoa? A que comunidade ela pertence? Ela está inserida em alguma paróquia? Ela realmente faz parte da igreja? Porque não existe profeta solitário. Deus não unge uma pessoa isolada do povo. Da mesma forma que não existe esse tipo de profetismo, que mais parece adivinhação do que profetismo, não existe fé vivida isoladamente. A nossa vida de fé só é possível em comunidade, em comunhão com as pessoas. Uma pessoa que se isola, ela é uma pessoa triste. E ela mesma se excomunga. Porque veja, o que é excomungar? É tirar da comunhão. Quem não vive em comunhão com os outros, tendo se excomungado pela igreja, pelo bispo ou por quem for, ele está fora da comunhão. É claro que uma excomunhão oficial, declarada, proclamada, tem um peso, uma coisa muito grave. Mas entenda, a palavra excomunhão quer dizer a pessoa viver fora da comunhão, fora da graça de Deus. Viver como uma pessoa amaldiçoada. A gente recebe todo tipo de comunicação. Chegou para mim há um tempo atrás de uma senhora já com alguma idade. Ela me perguntando se era pecado não gostar de gente. Porque ela não gostava de gente nenhuma. Ela não gostava de ninguém. E ela vivia sozinha no apartamento dela, porque ela não gostava de gente. Eu falei, gente, nem é preciso desejar para essa pobre mulher um castigo. Ela mesma é o castigo dela. Eu nem sei se deve falar para ela que ela precisa gostar de gente, porque o que o povo deve sofrer com ela também não deve ser moleza. Porque você imagina você conviver com uma pessoa que não gosta de gente. É muito difícil. Então eu expliquei para ela que não tinha problema nenhum ela morar sozinha. Mas que ela precisava transformar esse gosto dela. Porque acreditar e amar a Deus é confiar e amar as pessoas também. Confiar nas pessoas e amá-las também. E esta palavra aqui é uma receita para se viver juntos. E o que ela recomenda? Diz assim: tendo vós todos rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis nenhuma chance ao diabo.
O que roubava, não roube mais. Pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e fazer bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados como por um sinal para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo amargor, exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, em vez de ser assim, seja agora assim, bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Coloque as mãos sobre o seu peito e diga: eu sou uma pessoa perdoada por Deus em Cristo. Basta eu aceitar o perdão de Deus na minha vida. Eu sou inteiramente perdoado por Deus. Em todos os meus pecados e falhas. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, preste atenção nesta palavra. Tendo vós todos rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo. Dizer a verdade não é especular a vida alheia. Dizer a verdade não é você ficar tentando arrancar o lixo do passado da pessoa. Às vezes duas pessoas se encontram, começam a namorar, e aí uma vai investigar a vida da outra. Se amam, se querem bem, aí no meio dessa investigação da vida alheia, descobre que a outra teve uma vida ruim. Se arrependeu, mas teve uma vida ruim. Aí vem os dois e começam a brigar. Eu amo tanto você, eu gosto tanto de você, eu queria tanto viver com você, mas você namorou tal pessoa que eu odeio. Com tanta gente para você namorar, você foi namorar logo esta pessoa. Por que você foi namorar logo meu inimigo? Aí a outra responde: porque eu não tenho uma bola de cristal, eu não tinha como adivinhar que um dia eu ia te conhecer e nem que o outro era o seu inimigo. A gente cria situações insustentáveis para a vida da gente. O que é dizer a verdade? É, sobretudo, parar de mentir. É apontar um rumo certeiro. É assegurar para quem está conosco e acreditar no que aquele que está conosco nos assegura, que está começando conosco um caminho de verdade, diferente do caminho de mentira que vinha vivendo. Tendo rompido com a mentira, diga a verdade ao seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis, mas a palavra de Deus nos dá autorização para a gente se irar. Como não daria? Porque o sentimento é sentimento. Nós temos sentimentos. Você sente amor? Você sente raiva? Você sente tristeza? A gente sente porque nós somos humanos. Diante de uma situação injusta, inadequada, cruel, a gente sente raiva. Tem passado aí constantemente na internet uma exposição que aconteceu num desses museus aí de arte, em que colocou lá um adulto nu para crianças de 5, 6 anos ficarem tocando naquela pessoa nua. É uma coisa odiosa. É uma coisa que ira a gente. E se não ira a gente, é porque não foi um filho da gente. Porque se fosse um filho seu, um neto. Imagina a sua neta manipulando lá um camarada de 50 anos, pelado lá, deitado lá. O cara deita para sua netinha de 5 anos, 4 anos, 3 aninhos, ficar mexendo no corpo dele. É de irar ou não é de irar? Esse camarada teve sorte de não entrar um pai de uma daquelas crianças, porque podia acontecer. Resolve o pai ir atrás da filha, porque descobre que tem uma consulta marcada, alguma coisa do tipo. Chega lá, a filha dele está tocando num cara pelado. Quem é pai aqui? Levanta a mão. O que você faria?
Se fosse eu deitado, ele estava deitado, ele ia continuar. Dificilmente, por ele mesmo, ele ia conseguir se levantar. Porque eu não sei o que isso ia causar em mim. É uma ira, gente. É sentimento que a gente tem. Aí a palavra de Deus nos diz assim: você pode até se irar, você pode até ter raiva, desde que você não faça da raiva que você sente motivo para você pecar. Mas, Márcio, eu não posso usar a raiva que eu sinto para poder pecar. Eu vou usar para quê? Para arrancar esse punhal que está cravado no seu coração, te ferindo, e jogar bem longe de você. Para você levantar o seu rosto e dizer: eu não vou deixar essa situação mais me espizinhar. Eu não vou desistir da minha vida por causa do erro que outra pessoa cometeu. Eu não vou permitir que essa pessoa continue me massacrando. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou usar essa raiva em meu favor, como motor para me afastar daquilo que não presta. Aconteceu alguma coisa entre você, entre uma pessoa que você ama, na sua casa, no seu trabalho, isso está te dando raiva. Use a sua raiva para o seu bem. Meu filho veio da escola, mas estava assim, irritadíssimo. Falei: o que foi, meu filho? Pai, o professor, ele já avisou antes da prova que ninguém tira mais que 2 na matéria dele. Na prova dele, nessa primeira prova. A escola inteira sabe que ninguém vai bem nessa primeira prova dele, que ele põe a prova de uma forma muito difícil. Ele estava irado. Eu falei: então, primeira coisa, eu estou contigo e vou te ajudar. Eu vou lá enfrentar esse professor. Se ele cobrar na prova alguma matéria que ele não deu em sala de aula, ou que não esteja na apostila. Se ele tiver dado em sala de aula e se tiver na apostila, ele está certo. Agora, se eu fosse você, eu esfregava na cara dele cada palavra que ele disse, meu filho. Eu estudava como eu nunca estudei na minha vida. Eu ia fazer ele engolir cada palavra. Ele ia ver quem é que tira menos de 2 na prova dele. Era assim que eu fazia, eu falava para ele: já que não posso, quem disse que eu não posso? Vamos ver se eu não posso. Botei tanto fogo no moleque, que ele foi a maior nota da turma dele. Foi a maior nota. Ele reagiu, para a surpresa do professor, que chegou, pôs a prova na mesa dele e disse assim: eu te dei essa nota com desgosto. Falou, queria ter te dado menos. Falou para ele. Porque o que você tirou sem grande esforço, sua amiga tirou a metade se esforçando muito. Ela se dedicou. Deu o máximo e tirou metade que você tirou. Você não se dedicou por inteiro e tirou essa nota aqui. Eu queria te dar menos. Aí ele veio, sentou no carro depois disso, pensativo. Eu falei: e aí, filho, o que foi? Foi a maior nota da sala, pai. Mas ainda não foi boa, mas foi a maior nota da sala. Eu falei: por que você está pensativo? Porque o professor disse exatamente a mesma coisa que você veio me dizendo. Que eu não dei tudo de mim. Eu falei: então dê. Então ele foi da raiva à atitude e da consequência boa a uma reflexão. A gente precisa usar a nossa raiva em nosso favor. Você vai usar a sua raiva para desmanchar a sua família? Quantos anos você tem? Quanto tempo você tem de casado? Há quanto tempo esse filho é seu? Márcio, é meu desde que nasceu, verdade. E aí, você vai entregar o que você tem de mais precioso de bandeja? Use a sua raiva para destruir o que está destruindo você e a sua casa. Nós temos, não é botar tudo na conta do demônio, não. Mas nós temos um inimigo espiritual que não precisa de segunda chance. Ele não perde nenhuma chance de nos abater. Por isso essa palavra diz assim: não deis nenhuma chance ao diabo. Porque ele não vai esperar pela segunda. Ele vai agarrar a primeira que você der. Então,
use a sua raiva contra o que ele faz contra ele. Acorda. Agora, é importante prestar atenção, porque quando a raiva entra no nosso coração, ela é igual a uma força desgovernada. Outro dia eu ri demais na internet. A internet faz a gente rir de vez em quando e muito. Tinha lá 4 bombeiros tentando segurar uma mangueira. Não dava. Porque depois que o carro estava ligado, a força era muito grande. Então ela fez com eles o que queria. Jogava para um lado, jogava para o outro. Eles vinham. Até que um conseguiu se libertar, né? Porque tinha que ir lá desligar, porque senão não parava nunca. Imagina, você solta aquela mangueira imensa com um encaixe de metal na ponta. Às vezes você solta, a hora que você está chegando para desligar lá, ela te alcança pelo meio do caminho. Te dá na orelha, te arranca a cabeça fora. Por isso que ninguém largava. Porque depois de ligada, era uma força descontrolada. A nossa ira é igualzinho. Você pode dizer, a palavra de Deus diz que eu posso sentir raiva, mas tome cuidado, porque depois que você ligar a sua raiva, ela pode ficar descontrolada e virar em todas as direções, inclusive a que você não espere, e até mesmo contra você. Agora, tudo bem, ela aconteceu, mesmo irado, não peque, não peque. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quem aqui é casado ou já foi casado alguma vez na sua vida? Levante a mão bem alto para eu te ver. Você já dormiu de mal alguma vez? Pode baixar. Quando você dorme de mal, como é que você acorda no outro dia? Pior do que quando você dormiu. Porque o mal trabalha na gente durante a noite. Agora eu não estou falando de teoria, estou falando da sua experiência. Nunca acontece da gente dormir de mal, que no outro dia a gente acorde assim bem, diz, foi bom ter dormido. Que agora, aí você vira para o lado e diz assim, amor, ontem a gente dormiu com ódio um do outro, mas vem cá, porque agora eu amanheci junto com esse dia maravilhoso, dá um beijinho aqui na minha boca, é assim, né? Há uma sabedoria antiga que eu descobri que foi Dom Bosco que falou, que quando 2 pessoas dormem de mal, o diabo dorme no meio entre elas. E foi bom ele ter dito isso, porque eu conheço muita gente no campo que não dorme de mal de jeito nenhum. Se reconcilia, não porque quer ficar de bem, mas porque não quer ser espetado durante a noite. Mas o que Dom Bosco falou é mais do que a superstição, do que o folclore popular interpretou. Um bicho chifrudo com o rabo dormindo entre a gente. O que Dom Bosco quis dizer é que quando 2 pessoas elas não fazem as pazes, Satanás acampa entre elas, acampa. Quando a sua família vive em discórdia, ele vai morar com vocês. Sabe como você descobre se uma casa precisa de oração de libertação ou não? Eu disse para você que eu rezei durante muitos anos por libertação de espíritos malignos. Hoje eu não consigo mais fazer isso, por causa das outras coisas que Deus me pede para fazer. Mas eu sempre fui muito atento, porque eu não tenho fácil esse carisma chamado palavra de ciência, palavra de conhecimento, que a pessoa recebe de Deus a informação do que está acontecendo. Eu não tenho, eu tenho que observar. Então você tem que pegar os sinais, e os sinais são claros. Deus me deu um outro dom, chamado discernimento dos espíritos, que faz a gente perceber esses sinais que o mal deixa por onde ele passa. E o principal sinal de que ele está acampado na casa de alguém é a discórdia dentro da família. É a discórdia. Eu não estou dizendo que o demônio não entra, é numa família que não briga. Existe uma diferença entre briga e discórdia. Os meus filhos brigam, eles não têm discórdia. Os meus 2 pequenos vivem se pegando. Mas eles não têm discórdia, eles se amam, eles se defendem, eles brigam. Daqui a pouco, toda hora, enche o saco. Ô pai, ô mãe, ô fulano. Vontade que dá de matar. Porque enche o saco. Eu resolvi as brigas deles assim. Um dia eles estavam lá brigando e dando tapas e pontapés, eu abri a porta, calmo.
Ela está ali, pergunto para ela. Abri a porta rindo e disse sim. Eu falei, o que eu mais gosto nessa brincadeira de vocês, eles estavam se pegando. Eu falei, o que eu mais gosto dessa brincadeira de vocês é que eu acho atraente, eu vou participar. A hora que eu ver vocês dois se pegando, eu juro que eu vou entrar já distribuindo. Falei, bateu e eu ouvi, eu vou entrar na briga. Porque enche o saco da gente. Mas daqui a 5 minutos estão lá se babando, se lambendo, se pegando lá, brincando, rindo. Não tem discórdia entre os dois. Tem briga. Às vezes você e a sua esposa, seu marido, são pessoas que brigam. Porque vocês pensam diferente. Porque vocês sentem diferente. Mas às vezes vocês não são pessoas discordes. E por isso o diabo não conseguiu entrar entre vocês. Mas está tentando. E só vocês dois têm o poder de barrar essa entrada. Aí a palavra de Deus está nos dizendo, pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça. Não deixe que isso aconteça na sua casa, na sua família. Como é que a gente vai fazer que vocês dois não durmam sem se reconciliar? Quem estava no mal, se afaste do mal e comece pelas palavras da boca, que da sua boca não saiam palavras ruins. Porque, gente, grande parte dos males que a gente semeia dentro da casa da gente, por onde que sai? É pela boca. Às vezes você esquece um safanão que você tomou. Mas você não esquece uma palavra que você ouviu. Porque o safanão machuca fora, a palavra entra lá dentro e machuca a gente lá dentro. Não está nas mãos do outro mudar isso, está nas suas mãos, nas minhas mãos. Márcio, mas eu não nasci para fazer papel de trouxa. E quem disse para você que isso é fazer papel de trouxa? Eu tenho falado isso muitas vezes para os meus meninos. A gente pensa que a gente é trouxa porque os outros nos enganaram. Gente, trouxa é quem mente, trouxa é quem engana, trouxa é quem trai a confiança. A gente não pode importar para a gente o pecado do outro. Meu marido me enganou, ai que vergonha. Não, seu marido te enganou, que vergonha para ele. Ah, mas eu me sinto humilhada, porque esse mundo safado vira contra a gente situações nas quais a gente é vítima e faz a gente acreditar que nós somos as piores pessoas por aquilo que alguém fez contra nós. Pare de pegar para você uma vergonha que não é sua. Deixa a pessoa ficar com a vergonha dela. É da gente o que a gente toma para a gente. Se o seu vizinho pega o lixo dele, nem faz as necessidades no vaso sanitário, faz na lata de lixo e põe lá fora, e põe na rua, e você pega o lixo dele e leva para dentro da sua casa, o lixo não é mais dele, é seu, porque você foi pegar. O lixo dos outros só é nosso quando a gente toma para nós. Não aceite o lixo das pessoas para você. Se ela fez a besteira, essa é culpa dela, é problema dela, é vergonha dela. Agora o que este mundo faz? Diz para você que você é bobo por ser uma pessoa boa. Que você é bobo por acreditar, que você é bobo por dar uma chance, salvar a sua casa, salvar a sua família, cuidar do seu filho. Porque existe um espírito, aqui espírito também quer dizer mentalidade, uma mentalidade neste mundo satânica, que quer isolar você. Porque isolado, você é uma presa fácil, você pode ser esmagado, destruído. Então seja esperto. Simples como as pombas, esperto igual uma cobra. Dá uma olhadinha para o seu colega aí do lado. E pergunta para ele, você prestou atenção nisso? Você está acordado? Pergunto para ele, você sabe que esperto é a mesma coisa que desperto? Que a pessoa esperta é que está acordada? Atenta, você está esperto. Olha nos olhos dela e diga, você precisa ser simples. Fala, pode falar, simples você precisa ser. Você tem que deixar de ser complicado, pode parar com essas complicações. Você precisa ser simples.
mas você tem que ser esperto igual uma cobra. Gente, tem gente que é complicado demais. Complicado demais em tudo que faz. E burro igual uma anta. É o contrário. A pessoa, ela se complica e faz papel estúpido, burro. Abre os seus olhos, seja esperto. Veja tudo o que acontece, veja tudo. Mas deixe passar muita coisa. Porque se você não deixar passar, você não vai chegar a lugar nenhum da sua vida. E pior, se chegar, vai chegar sozinho. Porque se você é uma pessoa que não deixa passar nada, quem é que vai dar conta de você? Mas você quer que eu feche os olhos para isso? Você tem olhos para ver, mas tem pálpebras para fechar. Tem gente que acha que nós temos que ver tudo, estar em tudo, controlar tudo e não deixar passar nada. Isso acontece no mundo submarino. Peixe não pisca, já viu o peixe piscar? Imagina você lá diante do aquário, o peixe piscando para você. Se benza, chame um padre. Peixe não pisca. E é por isso que eles vivem devorando uns aos outros. A vida no mar é devorar uns aos outros. Nenhum de nós tem condições de ter vida se a gente conseguisse vasculhar o coração de uma pessoa, não é de todos, de uma pessoa que fosse. Se você conseguisse ver tudo que passa na cabeça do seu filho, da sua filha, inclusive no que ele pensa em relação a você, você ia desgostar da vida. Se todo mundo soubesse o que passa pela sua cabeça, olha aqui para mim, sinceramente, se não houvesse filtro, se tudo que você pensa, se tudo que você já fez viesse à tona, se as pessoas soubessem tudo que você pensa e que você fez e que não fez porque faltou oportunidade, eu te pergunto, você aguentaria? E você não aguentaria. A única pessoa que consegue ver tudo e aguentar é Deus, por isso Ele é Deus, Ele tudo vê. Tem coisas que na vida da gente nós só vamos conseguir prosseguir se nós tivermos a capacidade de fechar os olhos. Fecha os olhos para a fraqueza do outro. Não é você passar a mão na cabeça, é você dar à pessoa esperança de mudar, é você esperar o tempo dela. É você ajudar essa pessoa. Não se trata de ser bobo, se trata de você ser esperto, desperto, de olhos abertos, mas de você deixar passar. Veja, está nas suas mãos, não é você que está sendo controlado. Está nas suas mãos deixar passar. Os meus filhos acham, como todo filho acha, que engana o pai e a mãe. E eu e minha esposa, a gente senta, a gente conversa, acho que está enganando a gente. E aí, o que a gente faz? Não, vamos deixar passar dessa vez. A gente já chamou a atenção semana passada, a gente já flagrou ele nessa. Mais uma, é muito pesado para ele. Você acha que eu sou um pai assim, laxo? Não sou, gente. Tem gente que tem calafrios ao ouvir as coisas que eu faço. Eu sou um pai firme. Eu sou um pai que acompanha de perto, mas eu sou um pai amoroso. Eu amo os meus filhos. E tem hora que você precisa soltar um pouquinho, fazer de conta que você não viu, deixar passar. Às vezes a gente está lá conversando, vem todo topetudo, fala alto, lá. Aí você fica medindo, é uma afronta ou é só um desabafo? Vou deixar passar. Aí insiste, aí não. Você não fale assim comigo, que eu não sou seu colega, eu sou seu pai. Você me respeita. Você falou uma primeira vez, eu até deixei passar. Não vou deixar passar. Fala uma terceira para você ver. Tem que ser. Mas veja, é preciso deixar passar. Ah, mas você está falando de criança, Márcio. Pois é. Quem de nós aqui, hein, não se sente de vez em quando igual uma criança abandonada?
Quem de nós? Quem de nós aqui não se sente com medo? Sozinho? Quem de nós? Não precisa de ajuda? Não é infantilizar a gente, mas é a gente ter cuidado com quem está do nosso lado, porque nós passamos, gente, por períodos de infantilidade. E há momentos em que a gente pode fazer as piores besteiras da nossa vida. Se até as pessoas que nos amam nessa hora nos jogarem fora, o que sobra para nós? Se você jogar fora a sua esposa, nesse momento da vida dela. Se você jogar fora o seu marido nessa hora em que ele mais precisa de você. Você jogar fora o seu filho, porque o seu filho está sendo a vergonha da sua casa. Márcio, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu não tenho vergonha de amar, não. Meu filho aprontou uma, foi bem chato. Muita gente teria ficado assim, pelando de vergonha. Primeiro, quem põe comida na minha casa sou eu. Quem dá conta da minha vida sou eu. O que me interessa, o que as pessoas pensam sobre como eu vivo com a minha família e crio os meus filhos? Ninguém tem nada a ver com isso. Então, se foi vergonhoso, ninguém veio me falar. E se viesse falar, eu tinha uma coisa bem gostosa para dizer. Mas ninguém quis vir ouvir. Porque eu ia mandar as favas mesmo e cuidar da própria vida. Segundo, os meus meninos não são infalíveis, os seus não são, sua esposa não é, seu marido não é. E eu vou fazer o quê? Eu vou ter vergonha de amar? Não, eu vou amar. Teve um encontro desse que veio aqui um pai que disse assim, o desabafo dele foi o seguinte: meu filho é médico, mas logo que se formou assumiu a homossexualidade. Do que adianta ele ter se formado, ter sido o que ele é e ser essa vergonha para mim? Eu preferia que ele não tivesse nascido. Falei, meu Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está dizendo. Ele é seu filho e o Senhor é o único pai que ele tem. Aí começou a chorar, ele falou, e o que eu faço? Eu falei, você não precisa assinar embaixo do que a pessoa está fazendo para você amá-la. Ame seu filho. Mas e quando ele quiser ir lá em casa? Eu falei, receba, ele é seu filho. Inclusive o senhor não concorda com isso, não? Ele não concorda. Eu falei, o senhor já imaginou se passar pela cabeça do seu filho, retroceder nesse caminho? Se ele resolver mudar, para quem que ele vai voltar se o senhor está fechando a porta na cara dele? Mas se ele quiser levar essa pessoa lá, eu falei, o senhor pode receber como pessoa. Que se mantenha o respeito na sua casa. Sua casa não precisa ser um antro de atividade sexual. E o senhor põe as regras na sua casa. Mas o senhor pode receber como pessoa, porque esse um com quem o seu filho está envolvido é também uma pessoa, filho de alguém, de uma família que talvez esteja sofrendo igual o senhor está sofrendo. Agora você vai ter vergonha de amar, você vai varrer a pessoa com o lixo, com os erros que ela cometeu? Não. É bom a gente conquistar a admiração da pessoa, sabe? Mas melhor ainda, gente, é nós conquistarmos a afeição, é a gente conquistar o coração. Você é pai, é muito bom você ter a admiração do seu filho. Mas eu te digo como pai, eu não quero a admiração, eu quero a afeição dos meus filhos. Eu quero que entre nós exista amor verdadeiro, sentido, experimentado. E se eu quiser ter afeição se eu quiser ter admiração, é só eu ser um grande homem. E me fazer de conta que eu não falho. Eu vou ter admiração. Se eu quiser a afeição dos meus filhos, eu preciso ser misericordioso. Eu não posso ser como aquelas pessoas que ninguém aguenta, porque a pessoa não deixa passar nada. Você conhece alguém assim? Conhece? Quem conhece uma pessoa desse jeito? Pelo menos uma pessoa que não deixa passar nada e ninguém aguenta. Levanta a mão. Ninguém aguenta. Você pergunta assim, Márcio, o que você faz com essas pessoas que ninguém aguenta e que de vez em quando aparecem na sua vida? Eu falei, eu dou a ela o que eu dou conta de dar. Fico o tempo que eu aguento suportar. E aprendi a dizer o que antes eu não dizia, porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou muito tímido, não sou pouco não, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade de me posicionar em relação a algumas coisas, mas a vida foi me treinando. Eu via que tinha gente que abusava demais da minha paciência, da minha boa vontade. Agora eu falo.
Eu fui uma vez pregar em Brasília. É bom que isso aqui já serve até para nós, assim, de uma indireta, para uns próximos encontros. Fui pregar em Brasília. Aí estou lá, a fila. Gente, pessoas idosas na fila. Porque a prioridade em relação à idade é para serviços. Autógrafo não é serviço. Ali a pessoa não tem direito, mas ela tem o nosso carinho, a nossa afeição, a boa vontade. Nós somos pessoas educadas, somos ou não somos? Se você está vendo que na fila em que ela não tem direito, mas ela é uma pessoa de idade, está com a criança no colo, a gente deixa passar. Mas lá em Brasília, os idosos estavam na fila. E me apareceu um cara de 30 e poucos anos, que ficou nhenhenhen do lado da moça que estava coordenando a fila de autógrafos. Aquilo estava me atrapalhando, porque eu não conseguia dar atenção próximo da fila, que eu estou aqui, mas eu vejo tudo. Aí daqui a pouco a menina pega o livro do cara, põe na minha mão e diz assim, você assina aqui, por favor, Márcio? Eu não consegui ouvir, eu só vi que estava incomodando. Aí eu peguei o livro, olhei para ele, olhei embaixo, olhei em cima. Falei, bom, se ela pediu, deve ter algum motivo. Assinei, mas só entreguei, porque tinha uma fila. Eu respeito a fila. Aí eu perguntei para ela assim, por que eu assinei o livro desse moço? Ela falou, porque ele não me dava paz, Márcio. Aí eu falei, entendi. Então, se alguém mais na fila não te der paz, você passa na frente das outras pessoas? Falei, então, quem quiser entrar na frente dos outros, só te encher o saco. Falei, minha filha, você está aqui justamente para não fazer o papel que você acabou de fazer. Horrível que você fez. Não repita. Você me entendeu? Entendi, Márcio. Falei, então tá bom, ficamos de bem de novo. Voltei para a fila, atendi. Minha mãe é de Brasília. Aí minha mãe, daqui a pouco, aí subi o palco, fiz a pregação, aí minha mãe estava lá, minha mãe do lado comigo, daqui a pouco sobe as escadas. Você viu, ó, o pessoal aqui todo educado, ninguém subiu aqui no palco. Porque o palco é hora para a gente pregar, depois que termina aqui, eu não fico aqui, eu desço, porque que tem a... Quem não está servindo, que vai fazer o que aqui em cima? Aqui eu não tenho que chamar a atenção de ninguém subiu. Terminei a pregação, uma pessoa subiu. Adivinha quem? O babaca. Posso dar uma palavra com você? Isso me irritou tanto, e quando eu fico irritado, eu fico irônico e muito frio. Mas me irritou no íntimo do meu ser. Eu olhei para ele e disse assim, mas é claro? E ele veio bem pertinho, eu falei, na fila. Mas é só uma palavrinha, Márcio. Eu falei, eu terei todo o prazer em te atender na fila. Mas nós já estamos aqui. Eu falei, você está, eu estou saindo, ó. Aí ele, mas não, na fila, meu irmão, você não entendeu? Ele falou, é justamente sobre a fila que eu quero falar com você. Porque você me olhou de um jeito ruim. Eu falei, então você viu? Ele falou, vi. Eu falei, como foi que eu te olhei? Você me olhou de cima e embaixo. Eu falei, por quê? Ele falou, não sei, é isso que eu vim perguntar. Eu falei, em busca da sua deficiência. Porque só um deficiente para ter coragem de passar na frente de senhoras idosas que estavam na fila. É você o deficiente? Minha mãe, que estava do lado, rapou fora. Eu falei, você, meu amigo, é um caso inacreditável. Eu não estou acreditando que um homem jovem, sem nenhuma deficiência, teve a pachorra de passar na frente de senhoras idosas, porque simplesmente quis. E agora você sobe aqui no palco, eu não te atendo por nada, lá na fila. E virei as costas e fui embora. A gente tem que aprender a dar certas respostas também. A gente não tem que ser babaca. E nem alimentar a babaquice dos outros. Mas a gente também tem que ter misericórdia, em situações que a misericórdia é necessária. Não é? Então seja misericordioso, não seja como aquelas pessoas insuportáveis que ninguém aguenta. Tem gente que nem esse indivíduo, para mim, essa situação ela é insuportável. É um cara folgado. Como é que você faz com gente folgada? Desse jeito que eu fiz aí, que eu falei para você. E tem uns que colam em você se você não dá resposta logo. Eu saí um dia de Sorrindo para a Vida, tinha uma senhora vestida de Nossa Senhora me esperando lá embaixo. Gente, que tristeza, que agonia. Eu me exprimi dentro de mim e disse assim, não é comigo, Jesus, não é, Senhor. O Senhor me ama, não deixa essa pessoa me abordar.
A hora que eu estava passando, ela abriu os braços com o véu e disse assim: Márcio, você não me conhece? Ela conseguiu produzir em mim o mesmo que aquele cara lá de Brasília. Aí eu olhei para ela e disse: não. Você não está me reconhecendo? Eu falei: não. Você não sabe quem eu sou? Eu falei: não. Eu falei: eu sou a fulana. Eu falei: não conheço você. Que Nossa Senhora aparece para ela. Eu falei: Nossa Senhora aparece para você? Ela falou: aparece. Eu falei: que bom, boa sorte para você. E fui: não, mas eu preciso dar uma palavra com você. Eu falei: mas que palavra? Ela falou que eu preciso de uma orientação. Eu falei: mas se a Nossa Senhora aparece para você, pergunta para ela. Ela: não, mas é que eu estou vivendo umas dificuldades lá na minha diocese, eu estou querendo vir para cá. Aí eu já fui na veia. Eu falei: por quê? Porque aqui ninguém te conhece, aí você quer aprontar aqui o que você aprontou lá e o bebo não deixa? Falei: então eu queria uma palavra sua. Eu falei: eu tenho uma palavra para você. Qual é a Nossa Senhora que aparece para você? Ela falou: a de Medjugorje. Então, Nossa Senhora não é duas caras, não tem duas palavras. O que ela diz em Medjugorje, ela diz aqui também. O que foi que Nossa Senhora disse para os videntes de Medjugorje? Obedeçam ao padre e ao bispo. Você obedeça ao padre e ao bispo. Eu estava saindo. Aí ela me catou de novo. Eu falei: essa mulher, ela é Highlander. Você corta a cabeça e ela volta. Falei: então eu tenho que arrumar um jeito. Não, não corta a cabeça, né? Você dá uma espadada e ela volta. Tem que cortar a cabeça. Aí ela veio de novo. É que eu também estou vivendo um problema lá. No meu casamento. Porque o meu marido não quer viver em santidade comigo. Eu falei: essa é a levantada que eu precisava para eu enterrar um golpe. E ela tinha levado lá uma trupe, né? Aí eu falei: eu vou dar uma resposta. Não desrespeitosa, mas muito direta. Falei: quando a senhora diz que o seu marido não quer viver em santidade com a senhora está me dizendo que o seu marido quer transar com a senhora não quer. Ela fica lá. Eu falei: a senhora precisa transar com seu marido. Frequente e demoradamente. Porque a palavra de Deus nos diz que quando a gente se casa, a gente não se afasta sexualmente, a não ser de comum acordo, por um breve período de tempo e para a oração. Seu marido concordou em se afastar? Se não, a senhora tem que voltar. Se ele concordou, foi para a oração? Se não, tem que voltar. E se concordou e foi para a oração por um breve período de tempo, 2, 3 dias, já pode voltar. Quando que a senhora veio para cá, a senhora já pode voltar. Falei: a senhora precisa, porque não foi para viver como irmãozinho que ele casou com a senhora, não. Para viver como irmãozinho que ele casou com a senhora, não. Aí virei para a tropa que estava junto e falei: vocês participam do pecado dela. Porque vocês estão aqui apoiando isso. Eu falei: então eu vou dar uma missão a vocês. Peguem essa senhora e ajudem-na. Levem-na e devolvam-na para o marido dela. Gente, ela ficou aqui uma semana. Aonde ela me via, ela virava. Ela dizia: pronto, resolveu o problema. Tem gente que é insuportável. E a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas sem massacrar essas pessoas. Eu precisava dizer isso, porque já tem tempo que eu lido com gente dentro da igreja. Se você não diz o que precisa ser dito, essas pessoas não te dão paz. E você conhece gente assim. Não seja essa pessoa na vida dos outros. Aquele tipo de gente que ninguém aguenta, que fica cercando você, que fica cobrando de você, que fica importunando você. Não seja isso para os outros. Não é? Agora, para você ser misericordioso, para você ter oportunidade de deixar passar alguma coisa, o que precisa acontecer? Precisa acontecer que haja uma ocasião. É preciso que o outro erre. Porque é muito gostoso a gente dizer que a gente deixa passar, enquanto quem vive conosco nunca erra conosco. Para você exercer isso, é preciso que apareça a ocasião. E aparecendo a ocasião, haja um esforço da nossa parte para deixar passar. Custa lágrimas, custa sangue, custa joelhos dobrados e custa oração. Não é porque Deus exija isso, é porque se você não dobrar os seus joelhos e não rezar, você não vai dar conta. Tem que ter a ocasião.
E tem que ter esforço. A ocasião já apareceu. Você tem que se esforçar e tem que se determinar. Não é a gente anular os nossos sentimentos, gente. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou anular os meus sentimentos. Não dá para anular. Mas a gente pode orientar os nossos sentimentos. Como essa palavra diz, você pode até sentir raiva, mas não use para pecar. Oriente os seus sentimentos em torno daquilo que você quer. O que você quer salvar esse relacionamento, você quer salvar essa família, você quer salvar o seu filho, faça tudo que está ao seu alcance, porque depois de perdido não adianta você dizer, eu poderia ter tentado, eu poderia ter insistido um pouco mais e eu não consegui. Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Você está aqui pedindo a Deus a cura do seu coração. E Ele vai te dar, está te dando, mas é preciso que haja um esforço da nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Jesus curou os enfermos, mas teve uma cidade na qual ele entrou e não fez um milagre sequer, nenhum. Diz que as pessoas nem mesmo acreditaram. Quando a gente não faz a nossa parte, Deus não pode fazer milagre na nossa vida. Deus quer fazer milagre na nossa vida, mas Ele precisa da nossa parte. Então não faça o mal contra quem errou. A pessoa não faça, não devolva o mal. O mal que você devolve, ele volta contra você. Porque quando você foi atacado, você era vítima. Mas quando você revidou, você se tornou vilão. Você era atacado, você era vitimado. No momento que você assumiu a determinação de devolver o mal, você trocou de lugar com a pessoa. Agora você também é um articulador do mal. Não faça o mal contra quem errou e você vai ter a consideração dele. Vai ter o respeito. Como é que você vai ganhar o respeito? Você podia ter feito o mal e você não fez. Como é que a gente termina a inimizade? Quando o seu inimigo estava na sua mão e você o liberta. Esse cara vai sair de lá, como diz a palavra de Deus, com os miolos fervendo. E vai pensar, ele podia ter me destruído. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Eu vi. Ele me deixou ver que ele sabia que poderia ter acabado comigo e ele me libertou. Eu não vou mais me vingar dessa pessoa, eu não vou mais me orientar contra ela. O que ela fez contra mim, a meu favor, não merece mais que eu seja um adversário contra ela. E aí a inimizade acaba. Quando alguém toma a decisão de deixar escoar o mal que existia entre eles. Então não faça o mal e você vai ter a consideração da pessoa. Agora, além disso, se você quiser, faça-lhe o bem. E quando menos essa pessoa merece, e você vai ter o carinho dessa pessoa. Às vezes as mulheres dizem assim, o meu marido é uma pessoa insensível, Márcio. É uma pessoa que não se alcança. A vida vai batendo. Se você bater também, ele só vai se fechar para você. Mas no dia que ele errou contra você, se além de você não ter revidado o mal, você ainda lhe fez o bem, você entrou na vida dele, talvez como antes você não tinha entrado, e talvez como nenhuma pessoa no mundo havia entrado. É mais fácil você conquistar o amor depois que você conseguiu o respeito da pessoa. Concorda? Sim ou não? Consegue o respeito. Agora, tem casa que você entra, as pessoas ficam se desrespeitando, é uma latomia, todo mundo falando ao mesmo tempo, um diz, o outro retruca, as coisas tudo jogada, não é meu, eu não cuido, isso é desrespeito. Como é que você quer que uma pessoa que você desrespeita todos os dias, ame você? Tem que conquistar o respeito, conquiste o respeito. Mas ele não me respeita, então se deu respeito, mas ela não me respeita, se deu respeito. Conquiste o respeito da pessoa e depois você vai conseguir o amor. Para ser querido, isso é uma regra infalível. Para ser querido, haja como uma pessoa de bem, haja como uma pessoa boa. Se você quer ser querido, haja como uma pessoa querida. Seja honesto, cumpra os seus deveres, respeite a todos, não fale mal de ninguém, pague as suas dívidas e, sobretudo, seja bondoso. Bata no seu peito e diga comigo, eu preciso ser uma pessoa bondosa. Diga para o seu irmão, você precisa ser uma pessoa bondosa. Meu querido, pratique todo tipo de bem, palavras boas e ações melhores ainda.
Palavras boas, mas atitudes ainda melhores. Ame para você ser amado. Ninguém me ama, porque você não ama. Quando uma pessoa diz assim, eu não tenho nenhum amigo, ninguém gosta de mim, eu não me sinto amado, eu não sou uma pessoa amada, ela não sabe o que ela está declarando nas entrelinhas. Ela está dizendo, eu sou fechada, eu sou uma pessoa egoísta, eu só penso em mim mesmo e eu não amo ninguém. É impossível a gente não amar uma pessoa que ama. Como é que você não vai amar? O amor é uma força arrastadora, avassaladora. O amor, ele é tão forte que ele transforma a pessoa amada em amante. Como assim? De tanto amar o outro, você faz o outro amar você. Isso só o amor consegue. Então é com educação, é com carinho, é com gentileza, gente, que as pessoas preparadas, as pessoas grandes, essas pessoas magnânimas cativam as outras. Sabe esses grandes nomes que você vê, de gente cercada de gente querida? Como é que essas pessoas conseguiram chegar onde elas chegaram? Com educação, com carinho, com gentileza. Vou resumir isso aqui de uma outra forma. Dê motivos para as pessoas gostarem de você. Fala para o seu amigo aí, dê motivos para as pessoas gostarem de você. Mais uma vez, olha para ela e pergunta assim, você acha que ficar reclamando da vida é dar motivo para o outro gostar? Você acha que viver amuado num canto, se lamentando do seu passado, dá motivo para os outros gostarem de você? Você acha que você está sempre com a razão e isso dá motivo para os outros gostarem de você? Dê motivos para que os outros gostem de você, confiem em você. E por isso, prestem atenção no que você diz. Meu filho não presta atenção no que eu digo. Porque você não dá motivo para ele gostar de você? Você não dá motivo para ele confiar em você? E como é que eu vou fazer isso? Corrija o seu filho, um pouco. Com mansidão. Sua esposa está errando? Meu irmão, com carinho. Mulheres precisam de carinho. Chega com jeitinho e fala, meu amor, assim não está bom. Vai por aqui que é melhor. Corrija com mansidão. Às vezes a gente quer corrigir a mulher igual um homem corrige o outro. Você já viu brincadeira de homem como é que é? Os caras não se veem há 20 anos. Quando eles se veem, um pula em cima do outro, dá tapa nas costas, aperta a barriga. Ei, meu Deus do céu. A saudade que eu tenho de você é do tamanho dessa pança que você tem. Imagina uma mulher falando isso para outra. Serão as suas últimas palavras. Ela será morta imediatamente. Você vê o cara chegando para o outro, dá um tapa nas costas, estava distraído. Pum! Aí a hora que o outro vira, ele diz, é igualzinho eu pensar, é mesmo o mapa do inferno, olha lá. Vai uma mulher dizer isso para outra. Nem de brincadeira, nem sonhando. Por que as mulheres... Meu amigo, você nunca se perguntou por que as mulheres não brincam assim umas com as outras, como a gente que é homem brinca? A gente que é homem brinca, leva isso numa boa. Mulher não leva não. Elas são diferentes. Você casou com uma mulher. Corrija, de mansinho, devagar, com carinho, com jeito. Por quê? Porque pessoas se machucam com facilidade. Não pense que o seu esposo ou o seu filho, que é um marmanjão, por causa desse jeito dele, não se fere com facilidade. E como é que a gente vai fazer? Às vezes o que é dito brincando, instrui a pessoa melhor do que aquilo que a gente diz com seriedade, carrancudo. Então, para alguns, o que essas pessoas aprenderam por meio de uma conversa amigável, valeu mais do que anos de um estudo rigoroso. Então, quando você for corrigir uma pessoa, faça de tudo para não desanimar a pessoa. Você está vivendo numa casa, você está vivendo com gente. O que eu vou conseguir se eu desanimar minha esposa? O que eu vou conseguir se eu desanimar os meus filhos? Faz de tudo para não desanimar. Como assim? Escute primeiro.
Escute a pessoa, deixa a pessoa se explicar. Deixa ela falar, porque nós não sabemos, ontem isso foi falado, o lastro que a pessoa traz com ela, a história de vida que a pessoa carrega, as feridas do passado, as mentiras, as marcas, os abandonos. A gente não sabe como está a autoestima dessa pessoa que a gente pegou e que carrega conosco. Deixa a pessoa falar, deixa ela se explicar. Primeiro ponto. Segundo, encoraje. A pessoa falou, em vez de você chegar com aquela chuteira no meio dos peitos dela, cheia de cravo, encoraje a pessoa. Pegue pelo positivo. Ela acabou de confessar para você o erro e disse: eu fiz por causa disso. Não. Pega pelo positivo. Anima a pessoa, diz: tá bom, se arrependeu. Nem tudo foi tão ruim, vamos valorizar o que é certo. Terceiro, apoie. Mostre que você está ali para ajudar. E não para ser mais um a bater. Quarto, não obrigue o outro a fazer o que você disse. Porque é por isso que tem tanta família se partindo. Porque a pessoa diz: mas eu te falei, mas eu te avisei, mas eu te falei. E fica insistindo até uma hora que o outro se parte. Você falou e não foi ouvido. Mas quantas vezes a outra pessoa falou e você também não escutou? Lá em casa, os meus filhos, eu cuido da parte de estudos deles. Eu passei, olha, o mais novo está agora com 15 anos. Desde os 7 anos dele que eu insisto. Tem 8 anos que todos os dias, incansavelmente, eu digo: e aí, já viu se tem dever de casa? Já foi estudar? 8 anos, sem perder a paciência. Porque eu não quero bloquear a capacidade de aprendizado no meu coração do meu filho. Eu quero criar nele uma cultura de estudo. Então tem que ser dito com paciência. Quanto? Agora eu estou vendo os frutos. Precisou quanto tempo, Márcio, para o seu filho? 8 anos. Quanto? Todos os dias. Sem ficar obrigando, dizendo assim: mas eu te disse, mas eu te falei. Não. Ele precisa usar um aparelho corretivo à noite antes de dormir. Eu falo, eu explico, consegui o aparelho. Esses dias eu sentei com ele e falei assim: filho, a minha parte como pai eu fiz. Você nunca vai poder dizer que eu não cuidei de você e da sua boca. O dia que você precisar da sua dicção boa, você não terá tempo para corrigi-la. Porque você está sendo folgado. Você vai dormir e não põe um aparelho, não te custa nada. Mas eu não fui lá esfregar a cara dele no aparelho e dizer: você sabe quanto que isso me custou? Você sabe que eu fiz para você ter isso? E se o outro abrir o coração, quinto, se o outro abrir o coração, ajude a pessoa a encontrar a saída. Abriu o coração, ajude. Sexto, seja discreto. Não chame a atenção na frente dos outros. Não conte o que vocês conversaram na intimidade, em segredo, para você não trair a confiança. Sétimo, depois que você fez tudo isso, senta com a pessoa e pergunta: e aí, o que você achou? Mas você faz isso com seus filhos desde Esses dias eu ainda perguntei: filho, você está feliz? Tô, pai. Está feliz com a gente aqui em casa? Tô, pai, estou feliz. Você está precisando de alguma coisa? Não, pai, não estou precisando de nada. Tem algo no que eu posso te ajudar? Você acha que eu estou inventando isso para a pregação ficar bonita? Eu faço isso sempre. Porque eu só tenho esses 2 filhos. E eu não quero perdê-los por nada desse mundo. Nem para ladrão, nem para traficante, nem para bandido. E muito menos para o diabo. E eles dão feedback. E por último, terminou tudo isso? Quando a pessoa te deu o feedback e diz: foi legal, obrigado, porque o senhor me corrigiu, eu aceito, foi bonito, pai. Meu filho teve uma conversa minha com ele, que ele disse assim: pai, eu preciso conversar com você. Eu parei o carro a uns 20 metros de casa, porque ele queria conversar, então era particular, não queria que o irmão e que a mãe visse. Aí ele me desabafou, gente, abriu o coração, foi tão bonito. Ele tinha uma dúvida que estava acabando com ele.
Aí ele me fez uma pergunta: pai, eu sou isso aqui? Aí eu falei: não, filho, não é não. Porque para ser isso que você está me falando, precisava ter acontecido isso. Aí ele sentado do meu lado fez assim: ai, graças a Deus. Eu falei: mas você veio aqui só para me fazer essa pergunta, ou você quer que eu te diga algo? Era sincera a minha pergunta. Aí ele disse para mim assim: ó, eu vim aqui, pai, eu só queria tirar essa dúvida que estava me matando. Mas o senhor já tirou, não queria que o senhor dissesse nada não. Mas se o senhor tem alguma coisa para me dizer, eu quero ouvir, pode falar. Nossa Senhora, aquela hora eu me senti o melhor pai do mundo. Um filho de 14 anos dizendo: eu quero te ouvir, me fale o que você tem para dizer, porque eu quero te escutar. E terminei com uma palavra boa, e o entusiasmei, e o abracei, e é assim que nós temos feito na nossa família. Você só tem a sua família, nenhuma família é melhor do que a sua, porque a sua é a sua. E faça a sua ser a melhor do mundo. Amém. Vamos ficar de pé para nós rezarmos um pouquinho só. Põe as suas mãos sobre o seu peito. Tá, muito bom. Põe as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos. Diga para Jesus o que você quer fazer com o coração que você trouxe aqui. Olha o nome do nosso encontro: cure os seus relacionamentos. Nós não temos mais do que duas opções. Uma delas é desistir, largar de mão. A outra delas é dizer: eu não sei como, mas eu e o Espírito Santo vamos fazer dar certo. Não sei como, mas Ele vai me mostrar, e eu vou com Ele, eu vou fazer dar certo. Qual é a sua escolha? Fale para Jesus agora. Assuma com Ele esse compromisso, mas assuma para valer, porque o compromisso que a gente assume com Deus vira um direito contra o qual o mal não pode operar. Diga: Senhor, eu me comprometo hoje, eu não sei como, mas eu quero e eu vou nessa direção. A minha família é a melhor família do mundo para mim, porque é a única que eu tenho. Eu precisei dela para eu ser quem eu sou, e eu não vou abrir mão dela de jeito nenhum. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha família, os meus relacionamentos, passados, presentes e futuros. Aqueles que na minha vida foram desgraçados, aqueles que sem a tua graça me fizeram tanto mal. Mas entrego-te também aqueles que foram e têm sido uma bênção, apesar dos reveses da vida, apesar dos espinhos que o acompanham. Eu ponho, Senhor, em tuas mãos todos estes relacionamentos. Eu confio que o Senhor me trouxe aqui para me dar essa graça de cura. Eu confio, eu acredito, mais do que sentir, eu tenho fé que eu não estou voltando para minha casa vazio, do mesmo jeito que eu cheguei, de jeito nenhum. Eu tenho comigo o Espírito de Deus. Levanta muito mais alto os seus braços, o máximo que você puder, e diga: Espírito Santo de Deus, o que eu mais posso fazer nesta hora é me abandonar em tuas mãos. Eu me abandono. Eu estou abandonado em tuas mãos, para que o Senhor faça comigo o que quiser. Vem sobre mim agora, nesses momentinhos finais deste encontro. Toma conta de mim, apodera-te de mim, porque eu sempre fui teu, eu sou de Deus. Inunda-me no mais profundo do meu ser com a tua presença santificadora, libertadora, restauradora. Vem ser a força que eu não tenho, vem ser a força na minha fraqueza, vem ser a minha luz nas minhas trevas de confusão, nos meus momentos em que me sinto perdido. Vem ser a saúde desse meu corpo tão fragilizado. Espírito Santo, vem
E eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue precioso, vem sobre mim como um fogo que queima, para queimar tudo que era armadilha espiritual contra mim, contra a minha família, e que se sustentava para a minha perdição. Eu queimo agora no teu fogo, divino Espírito de Deus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.